E Alice, hoje, se a senhora tivesse a oportunidade de conversar com a Alice de 9 anos, quando a Alice estava com 9 anos, o que a senhora falaria com ela? Alice, você se sentia a menina feia, pobre, a menina que não podia. Os teus sonhos eram inatingíveis, mas tu crescestes e foste guerreira, lutastes, venceste, foste vencendo. Venceste inclusive um casamento marcado pela violência doméstica. Venceste preconceitos, vencestes fome, vencestes, foste vencendo, tal qual aquele espermatozoide que enfrenta milhões para fecundar o óvulo. Tu fostes naquela corrida e chegaste lá. Parabéns, Alicinha. Parabéns! Você é uma vencedora, cara. Eu te admiro, Alicinha. Isso é bem. Tá difícil, hein, Murilo? Hoje tá. Deus sabe de tudo, né? Nossa. Deixa eu abraçar a Alicinha. A gente vai À vendo. vontade, fica à vontade. É o que eu A senhora falo. merece. O que a gente fala é o seguinte: tem tanta gente que tem tudo na mão e não aproveita, né? Tem tanta gente com oportunidade. Essa geração mais nova agora, eu tenho um pouco de dificuldade com essa geração mais nova. Fala, galera, passando aqui rapidinho antes do nosso próximo convidado, só para deixar um recado para vocês. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilhe com os amigos, curte, que isso ajuda muita gente a continuar o nosso trabalho. Isso aí, Filipão, bora pra cima e agora com vocês o nosso próximo convidado. Fala, galera da aviação, de volta com o nosso projeto, hoje com uma convidada muito especial. Vamos receber hoje no nosso canal Maria Alice. Ela é técnica de manutenção aeronáutica na área de estruturas, comissária formada, com 73 anos de idade e trabalhando. Alice, muito obrigado, tá, por estar participando aqui com a gente do nosso projeto, do nosso canal. Tenho certeza que vai ser uma conversa assim bem enriquecedora para gente, que vai tirar bastante dúvida, principalmente daquela galera que quer começar na aviação, mas às vezes fica com medo por conta da idade. Então, assim, tô bem animado, muitas recomendações. Senhora, já vou falar para você. Você tem alguns fãs aqui, temos algumas perguntas vindo deles. Então, assim, dentro da aviação, Alice, para quem não te conhece, quem é a Maria Alice? Primeiro, muito obrigada por esse convite, obrigada pelas pessoas que me indicaram, por conhecer a minha história e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu sou Maria Alice, sempre me chamaram de Alice, né? Então a identificação maior é com o nome Alice. Eu nasci na cidade de Peixe Boa, estado do Pará, uma cidade que meu marido dizia que só tem uma rua. Mas eu fui criada em Belém, desde o meu primeiro ano de vida em Belém do Pará, e eu estou em São Paulo desde 1991. Eu vim para São Paulo, eu trabalhava num banco e o banco me transferiu para São Paulo, e eu estou em São Paulo desde 91, na cidade de Pindamonhangaba, eu fixei residência. Hoje já estou em outra cidade e eu sou filha de um carpinteiro, filha de uma costureira, uma infância muito pobre, de fome mesmo, mas vencendo, sempre vencendo. E estamos aqui, firmes e fortes. Vencendo é sempre importante, né, Alice? Que prazer imenso estar falando com a senhora. É assim, é um exemplo absurdo, né, para quem tá assistindo a gente, que às vezes as pessoas estão aí, né, 40 anos, 45, 50, e não querem mais tentar, não querem mais correr atrás. E a senhora está aí como exemplo, 73 anos na luta, trabalhando com estrutura de aeronave, é um negócio assim
surreal. Eu estou encantado aqui para ouvir um pouco da sua história. E falando na sua história, como que a senhora conheceu a aviação? De onde veio essa vontade de entrar na aviação? Como foi isso? Felipe, obrigada. É interessante, Felipe, que às vezes eu me vejo perguntando, puxa, muitas pessoas dizem assim, meu pai era piloto, é piloto. Sempre tem alguém que motivou, né? Alguém que trabalha na aviação. E eu, às vezes, já me perguntei, meu Deus, eu não tenho ninguém, eu não conheço na minha história ninguém que tenha, assim, o conhecimento na aviação, ou gostaria, pelo menos. Mas sempre tem um começo, né? Então, acho que está começando por mim, para minha futura geração, né? O que aconteceu comigo foi que, aos 6 anos de idade, como eu disse, eu cresci em Belém do Pará. E eu cresci numa área de periferia, longe de toda uma informação, e naquele tempo ainda muito mais, né? E a primeira Uhum. vez que eu vi um avião no ar, para mim foi assustador. Assustador, pensei que era algo do outro mundo, né? Mas, ao mesmo tempo assustador, foi encantador ao ver aquele objeto no ar. E ali eu fiquei tão encantada que eu acredito que ali que nasceu esse amor pela aviação. Porque eu sempre digo, eu amo aviação. Eu olhei para aquele aparelho e dali não parou as perguntas mais para minha mãe, meu pai, para quem eu pudesse perguntar o que era aquilo, como se sustentava no ar, se tinha pessoas lá dentro, todas as perguntas possíveis eu, eu comecei a partir dali fazer. E eu me lembro, Felipe, que eu estudava o primário, né? Não sei se essa linguagem vocês Sim, conhecem, sim, sim. Sim, sim. os primeiros anos de estudo, o primário. E nós tínhamos, assim, como tarefas, fazer ditado. Fazer ditado o que era ditado era a leitura de uma determinada página de um livro para a professora, né? E, inclusive, a gente Uhum. estava antes falando aí de surra, né? Naquela época, a professora ia com uma palmatória, uma espécie assim de uma colher de pau, bem pesada, né? Não é do tempo de vocês. E o professor tinha sobre a mesa aquela palmatória, porque é tipo aquele ditado: comeu, não leu, pau comeu. Então, eu ia para a escola e nessas minhas perguntas, nessa história que eu vi, aquele aparelho, eu ficava louca para saber muito sobre aquilo. E eu me lembro perfeitamente, foi algo que marcou a minha vida. Eu lembro até do nome da professora, Mafalda Miglo Nascimento. Eu tinha meus 9, 10 anos de idade. E ela abriu o livro naquele dia, porque assim era aleatório, abria o livro e mandava a criança ler ali na frente dela. E quando ela abriu o livro Páginas Brasileiras, eu estava diante da história do escafrandista. E eu li aquela leitura para a professora, mas eu me lembro perfeitamente que ao fazer aquela leitura, eu fazia, mas o meu pensamento era só na aeronave, porque a história do escafandrista falava, né, que é o mergulhador, das vestes dele, como que era, toda a história tinha esse enredo. E eu, na minha imaginação, perguntava assim: mas interessante, se quem mergulha no ar é escafandrista, quem é a pessoa que está lá no ar? Começou aí essa pergunta, aí eu comecei a perguntar, não sei quem me respondeu, me disseram que tinha piloto e aeromoça. Aí, a partir daí, a coisa tomou um volume muito maior, porque a menina Alice, pobre, sem praticamente perspectivas, mas era uma pessoa que sonhava também, né? Capaz para sonhar. E aí eu pensei, poxa, eu não vejo mulheres, o máximo que eu vejo mulheres é sendo professora, e isso vem de família rica. Eu sou pobre, mas eu quero algo melhor para minha vida. Eu sonhava alto já. E eu digo, eu quero ser aeromoça. E aí começou a agonia para querer ser aeromoça. Começou o sonho de ser aeromoça. E aí, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas essa vontade, esse sonho,
essa paixão pela aviação começa aí desde que eu vi uma aeronave. Ô, Alice, É. é, e quando você decide embarcar nesse mundo? Quando que vem Nesse assim sonho. a escolha? Gente, prepare-se para a história. Pode contar a história? Aqui é para isso. Vamos que vamos. Prepara que lá vem história. Aos 9 anos eu fiquei fascinada. A partir daí eu só queria ser aeromoça. E eu falava para minha mãe, para o meu pai, para quem ao meu redor. E eu nunca tive assim um apoio, nem nunca me lembro que alguém dissesse, então vamos. Mas também era um sonho utópico, era impossível para aquela época uma menina pobre da periferia de uma cidade, naquelas condições, sem nenhuma informação, era uma utopia querer ser comissária de voo. Aeromoça na época, né? Hoje eu digo que eu sou aerovelha. E aí quando eu disse para minha mãe, por umas 3 vezes, mamãe, eu gostaria de ser aeromoça. Mamãe, como que faz? Mamãe, busca informação. Eu quero ser aeromoça, mas eu era uma criança. E a minha mãe ali, não por maldade, ela disse para mim, deixa de ser lesa, eu sou do Pará, né? E no Pará a gente tem esse linguajar, chamar de, às vezes, de leso para as pessoas assim, tipo assim, deixa de ser maluco, uma coisa assim, eu acho que vocês estão Uhum. compreendendo. Então, Sim, sim, ela disse para 100%. Sim, mim, sim. deixa de ser lesa, menina, onde já se viu a gente nessa condição e você querer ser aeromoça, onde já se viu? Aí aquilo já murchou, né? E depois ela prosseguiu dizendo que era para moças bonitas e ricas. E ali o meu Uhum. sonho, eu não digo para vocês que o meu sonho acabou, não, ele não acabou. Ele ficou abafado. Eu costumo dizer que ele foi para o freeze, né? Foi para o freeze. Com aquela palavra da minha mãe, que não foi por maldade, era a realidade dela, era a nossa realidade, eu pensei, realmente não é uma profissão para mim. Eu sou feia e sou pobre. Passando tanta fome, como é que eu quero ser comissária? E aí ficou abafado. E os anos seguiram, né? Eu me casei, tive 7 filhos. Hoje eu tenho 7 filhos, 15 netos, 3 bisnetos, já adiantando a história. Bom. E eu me casei, e até quando eu me casei, eu confesso que eu pensei que eu teria a liberdade para, tipo, fazer o que eu quisesse. Para, tipo, estudar, realizar os meus sonhos, as minhas vontades. E eu tinha muita vontade de ser, como se diz, alguém na vida. E até voltando um pouco à ficha, lá no livro, sempre tinha atrás do livro o mapa do Brasil, e já naquela vontade de viajar, eu marcava todos os estados que eu queria ir. Primeiro eu quero ir aqui, ali e o exterior. Eu marcava no meu livro essas viagens, sonhando mesmo. Então eu, pensando que o casamento me daria a liberdade, e vocês sabem que o casamento antigamente era mais assim, mais rigoroso, não sei nem que palavra que eu use, né? Tipo assim, Sim. eu não tive essa liberdade. Eu vivi só para casa, para o marido e para os filhos. Eu ainda cheguei até a trabalhar fora, ainda cheguei a estudar assim, porque eu também lutava muito nesse meu afã de vencer na vida. Eu, às vezes, até com discussões dentro de casa, enfrentando, às vezes, e eu, não, eu vou estudar, não, eu vou trabalhar. E terminava fazendo uma barganha com meu marido para eu conseguir alguma coisa. Aos 52 anos eu tirei meu ensino médio, acredita? Com muita luta. Só quando eu Caraca. consegui tirar o meu segundo grau aos 52 anos e ainda pelo programa Proeja, que era 1 ano e 6 meses, que eu vi um tempo curto para eu suportar a pressão e eu consegui. Tanto que quando terminou, que eu recebi meu diploma,
Acredito que tem uma foto por aí, eu ergui o diploma e gritei, consegui! Consegui, foi Nossa. maravilhoso. Então, a minha vida foi de lutas, de muitos questionamentos e o sonho sempre ali presente. Eu não sei se vocês sabem ou é do tempo de alguém, tinha um programa do Silvio Santos, Gugu, Liberato, aqueles programas de Portas da Esperança. Uhum. E quando eu assistia a televisão, que eu via aqueles programas, eu desejava dentro de mim que alguém pegasse esse meu sonho e escrevesse para um desses apresentadores para realizar pelo menos por um dia. Tão grande era a vontade, pelo menos por um dia. E eu gostaria que alguém de fora fizesse isso para eu poder ter um trunfo para dizer para o meu marido, ou alguém convencer o meu marido a dizer, deixa ela realizar por um dia, porque eu mesma não tinha coragem de dizer para ele, e ele sabia do meu sonho, mas nunca se manifestou a respeito. Mas como eu queria, como eu desejei, e isso nunca aconteceu. Até depois vocês vão entender, quando eu comecei a fazer o curso de comissário de voo, a empresa Azul me convidou para passar um dia com eles e quando eu saí de lá eu fiquei pensando, puxa, eu disse que eu queria realizar meu sonho por um dia, podia ter dito por muitos dias, por um dia realizei. Às Pediu vezes a gente pouco, né? fala que são profecias, a gente não pode dizer tão pequeno, a gente tem que pensar muito, muito alto, né? Sim, Mas eu estive na sim. Azul por um dia, foi na pandemia e eu não pude exercer a função de comissário. Mais engraçado, eles me levaram para conhecer o hangar. Acho que ali já era um direcionamento. Nossa, que linda história. Assim, eu tô aqui apaixonado com a história da senhora, porque é difícil, né, você ver pessoas que não desistem dos sonhos, né? 52 anos, está lá, fez o seu ensino médio com 52 anos, correu atrás mesmo com as dificuldades, né? Com tanto de filhos para cuidar, mais os netos que vão vindo, é de admirar. E, Alice, a senhora formou, né, com 52 anos, e com quantos anos a senhora começou o curso de comissária? Quando foi isso? Aí, o que aconteceu? Teve toda essa trajetória, né? Impermeada com o sonho, com o desejo, e, e aos 67 anos, eu tinha 67 anos, eu tinha passado 4 anos lutando, ajudando o meu marido, ele foi acometido de um câncer no intestino, e eu Uhum. estive 4 anos com ele nessa luta, de hospital em hospital, de operações, quimioterapias, etc e tal. E ele veio a falecer, eu tinha 67 anos. Aí, quando ele faleceu, antes, na nossa vida, eu gostava muito de fazer trabalhos voluntários. E quando ele faleceu, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho voluntário na África. Alguém pagou tudo para eu ir à África fazer um trabalho voluntário. E eu fui, e quando eu voltei da África, eu pensei, eu vou seguir minha vida fazendo trabalhos voluntários que eu gosto e gostava muito e me dedicava bastante. Eu vou fazer trabalhos voluntários. Então, como eu tenho pessoas da família no estado da Paraíba, eu fui para a Paraíba fazer um trabalho voluntário lá. E quando eu retornava em 2019, em outubro de 2019, eu passei por uma cidade do sertão da Paraíba e lá, conversando com amigos que já conheci há algum tempo, tinha uma jovem do meu lado e eu perguntei para ela qual era a perspectiva dela para 2020, já que eu soube que ela tinha concluído o ensino médio. E eu gosto muito de perguntar para as pessoas como vão. Eu gosto dessa interação. E eu perguntei, minha filha, o que curso você vai fazer, acreditando que ela queria cursar uma faculdade. E aquela moça disse para mim assim, tia Alice, porque no Nordeste, na África, me intitularam como tia Alice. E disseram, tia Alice,
Eu quero fazer um curso, foi assim que ela começou a história. Eu quero fazer um curso que não tem aqui na Paraíba, só tem em Recife ou São Paulo. É um curso caro. Minha mãe jamais deixará eu ir fazer esse curso fora daqui da minha cidade. E também eu não tenho recursos para fazer esse curso porque é caro. Mas eu gostaria muito, é o meu sonho de infância, e eu não quero fazer nenhuma faculdade antes de fazer esse curso, mas eu não vejo nenhuma perspectiva. E ela foi falando sobre esse sonho, esse desejo, e eu ficando intrigada com aquilo, até cheguei a pensar se ela queria ir para Marte, né? Aí eu disse assim, minha filha, que curso é esse que você quer fazer, que tem tanta dificuldade? Ela disse, eu quero ser comissária de voo. Quando essa Hum. menina falou, Priscila Porto, falou, uma linda jovem, falou para mim que queria ser comissária de voo, compreendo-me. O sonho da menina Alice veio à tona. E eu comecei a chorar naquele momento ali, e as lágrimas não paravam de correr, porque eu era a menina Alice, naquele momento, com aquele sonho Uhum. e buscando ajuda e não tendo uma mão que estendesse para mim. E eu chorei, e quando eu me recompus, eu disse para ela: Esse é o seu sonho? É o meu sonho. Então, arrume sua mala, eu vou falar com seus pais e você vai comigo para São Paulo. Que o curso só tinha em São Paulo ou Recife. Eu digo: Você vai comigo para São Paulo. Eu tenho casa em Pindamonhangá, você sabe, e eu te dou casa, comida, roupa lavada você lava, tá? Eu te dou casa e comida e apoio, e você vai comigo. E assim ficou tudo acertado, tudo combinado, e eles ficaram lá se cotizando e arrumando o dinheiro da passagem dela, porque eu também não podia bancar tudo, apenas dando apoio e a casa, né, e alimento mesmo. E aí ela ficou lá, mas já ficou certo de eu vir, eu vinha para São Paulo para ver a escola para ela estudar. Isso foi final de 2019, era outubro para novembro. E quando eu cheguei aqui, eu corri atrás de escolas de comissário de voo, que naquela época era um curso exigível pela ANAC, pelas companhias aéreas. E eu estive em Campinas, porque eu tenho um filho que mora em Paulínia, e a minha nora foi uma. Quando eu contei para ela dessa história, e eu disse assim: vou levar a Priscila e quem sabe uma escola aceite eu estudar, se aceitar, eu vou estudar. E a minha nora foi assim a que primeiro me apoiou, correu atrás de escola em Campinas para ter informações. E eu cheguei a uma escola em Campinas, mas o valor da mensalidade era muito alto e Priscila não podia pagar. E o diretor daquela escola, ouvindo a minha história, querendo ser aeromoça, comissária de voo hoje, com 68 anos, ele convocou a psicóloga e o médico para ouvir a minha história, e o médico disse: se ela passar no CMA, ela pode fazer. E a psicóloga não deu nenhum parecer, mas acredito que eu passei para, digamos assim, era aceitável para eu fazer o curso, mas não me disseram a princípio, só depois o diretor da escola falou: se você quiser fazer o curso, eu te dou a bolsa de estudo e a Priscila paga. Só que eu agradeci porque a Priscila não podia pagar aquele valor, e o meu afã inicial era que ela realizasse o sonho. Eu já tinha vivido todo aquele tempo sem realizar esse sonho, então eu gostaria que ela realizasse o sonho no meu lugar. E eu agradeci aquela oportunidade, aquela bolsa. Até alguns me chamaram de doida, eu digo: não, eu só não sou egoísta. Eu não vou fazer um curso se a menina não puder fazer. Eu não vou. E aí eu voltei, saí de Campinas ali, sem perspectiva, sem nada, eu não podia. E eu fui para minha cidade, para minha casa em Pindamonhangaba. Pensei em cursar também em São José dos Campos.
São José dos Campos é uma cidade limítrofe de Pinda e podia dar certo, mas também fiz os cálculos, o valor da passagem, Pinda São José, e mais a escola, a Priscila também não era compatível para ela, ficava muito pesado. E eu, então, diante daquela informação, ela chegou quase a desistir, digamos assim, porque ela, conversando comigo, disse: Tia Alice, ah, não dá, não é? Então, tudo bem e tal. Ficou aquilo ali. E eu cheguei em casa, depois que pesquisei por São José, eu cheguei em casa, eu me lembro perfeitamente também. Era 20 horas, quando eu cheguei, cansada e até quase chorando por não ter conseguido nada até aquele dia. Eu não sabia mexer nessa ferramenta, como hoje ainda patino um pouco, eu não conhecia o tio Google. Uhum. Aí eu disse: é hoje que eu vou conhecer o tio Google, eu vou perguntar para ele se ele me auxilia. Então eu escrevi no Google onde tinha escola para comissário de voo ali nas redondezas, e o tio Google me responde que tinha em Taubaté. Isso era 20 horas, eu não dormi naquele dia, porque de manhã eu me rumei para o Aeroclube de Taubaté, 30 minutos de casa. E abrindo já aqui um parente que vai lá na frente, eu fui da última turma do Aeroclube, porque o Aeroclube ele veio a fechar depois. Então, eu fui para o Aeroclube naquele dia saltitante, porque eu já tinha uma abertura. Na escola em Campinas já me deram aquele sinal de que eu podia cursar comissário de voo. Então eu fui para a escola do Aeroclube já com essa esperança. E foi tão engraçado que na caminhada, um caminho um pouco distante da entrada do Cavex, que ele fica dentro do complexo do Exército, ficava. É uma boa caminhada, eu vi um pássaro à minha frente e eu estava filmando aquele pássaro e o pássaro permitiu-se ficar sem voar até eu chegar perto dele. E quando eu cheguei perto dele, ele voou e ali me veio como uma mensagem: você vai voar. Eu recebi aquilo como uma mensagem e eu fui o resto da caminhada já chorando, alegre, de alegria. E quando eu cheguei no Aeroclube, pasmem, para mim ali foi um momento ímpar, a primeira vez e a primeira pessoa que estendeu a mão para mim e me disse: você pode. O subtenente Lage olhou para mim, ouviu minha história, e era uma escola que o valor era bem pequeno, porque era uma escola para a comunidade, e o valor era pequeno, ficou tudo acessível, então era a escola ideal para nós fazermos o curso. E eu matriculei a Priscila, e quando eu contei a minha história para ele, ele olhando para mim disse assim: você sabe que a idade é um número, não é? Quando ele disse, a idade é um número, eu disse, como assim? Ele disse, você pode fazer o curso de comissário de voo. E eu, aos 68 anos, por que não? E então, eu me matriculei, fiz o curso junto com a Priscila, e foi legal porque eu fiquei responsável por ela, e eu até tinha dito para a família dela que onde quer que ela estivesse, eu estava junto dela. E eu ia levá-la para fazer o curso, assim eu levava e estudava com ela. Estudamos, veio a pandemia, nós enfrentamos o curso na pandemia e terminamos o curso na pandemia, já EAD, e 7 de maio de 2021, aos 69 anos, eu conquistei a minha CCT de comissário de voo. Alice, essa última parte do seu relato, né, com relação à idade ser um número, eu acho que isso é uma verdade absoluta, né? Nunca é tarde para a gente acreditar no nosso sonho, nunca é tarde para a gente correr atrás. E uma coisa que me chamou a atenção é que você colocou o teu sonho
em detrimento do sonho da Priscila. E você esteve disposta a isso, né? A sacrificar o seu sonho para poder ajudar a Alice que estava na sua frente, querendo ou não, né? A Priscila. Então, assim, cara, e eu acredito muito em Deus, e você sabe que ele trabalha o tempo todo, né? E eu acho Verdade. que faz parte, né? Esse tipo de história, ele faz parte dos planos de Deus. E ele vai abrindo portas de tal maneira, eu sempre falo isso que na minha vida, né? Abre-se portas que você nem imagina. E você fala assim, gente, mas por que está acontecendo isso? Não tem uma explicação. A explicação é Deus colocando você no lugar certo, na hora certa, para tudo acontecer da forma que tem que acontecer. É verdade. Até eu vejo assim que na Bíblia tem um versículo que diz: Eu que sei que pensamentos têm a respeito de vocês. E é maravilhoso isso. Eu sempre desejei, sempre sonhei, e quando eu me vi diante da oportunidade, eu queria que a outra pessoa realizasse por mim, mas as portas foram se abrindo de tal forma, como Deus a dizer: Eu estou usando a Priscila para abençoar a tua vida também. E tem sido maravilhoso porque terminamos o curso. E como era pandemia e nós estávamos em casa, né, confinados, eu aproveitei e fiz vários cursos de aviação, no âmbito aviação, porque eu amo aviação. Apesar de ter o foco para aeromoça, né, comissário de voo, eu amo a aviação no geral. Mesmo porque hoje eu vejo que quando eu me apaixonei pela aeronave lá no ar, aí é que nasceu esse sonho do universo total. E, e aí eu fiz vários cursos pequenos de curta duração, participei de muitas imersões na área da aviação, e a Priscila, depois de formada com CMA, CCT, tudo, ela voltou para a sua cidade, continua pleiteando vagas, casou-se e continua, está fazendo uma faculdade agora. Legal. E a vida está seguindo natural e o sonho dela também não acabou. Ela também continua buscando as suas asas. E eu continuei estudando, fiquei continuando a estudar até eu mudei todos os meus hábitos, eu fui costureira, confeiteira. Eu cheguei a dizer em lives que eu abandonei a agulha pela aviação. Mas lá na frente você vai ver que eu encontrei a agulha na aviação. Eu desci a agulha pela aviação e como a minha casa é como, em Pindamonhangaba é como um prédiozinho, eu estudava lá em cima e embaixo ficava meu filho e ele dizia, mãe do céu, a senhora agora só estuda, só estuda, a sua vida virou agora só avião, só avião. Eu digo, meu filho, a partir de agora não tem mais agulha, não tem mais bolo confeitado, só tem avião na minha frente. Então, eu continuei estudando e vieram, já de posse do CCT, veio seleções, né? Em 2000, eu tirei em 2021. Eu participei de uma seleção em 2022, mas eu me inscrevi apenas para me inscrever, porque eu, como não conhecia mexer assim, computador e tudo, eu fiquei até com medo da plataforma, de usar a plataforma. Eu digo, eu vou me inscrever, pelo menos para eu saber como que funciona isso. Em 2022, eu me inscrevi apenas para saber como funcionava a plataforma. Então, eu não me preparei, digamos assim, para, não, eu vou participar disso. Era só para eu ir entendendo e ir crescendo. Em 2023, agora já mais fortalecida, eu enfrentei mais uma seleção e eu fui até o final. E eu costumo dizer que eu chutei e bati na trave. E quando veio a negativa, eu fiquei pensando, eu preciso trabalhar alguma coisa ainda em mim, não sei exatamente o que, mas eu vou buscar o meu autoconhecimento e tal e tal. Comecei a fazer uma série de, de afirmações para a minha vida. Eu digo, vou continuar estudando, não desisto, vou continuar investindo. Aí, ao mesmo tempo que eu pego esse não, no final do ano, isso foi 2023. Aí, no final do ano, eu vi um edital
no Instagram da Escola ENCA, oferecendo o curso de mecânico de manutenção aeronáutica. E era próximo de casa, era gratuito, é gratuito, continua a escola, gratuito, próximo de casa, e eu pensei, vou fazer o curso de mecânico. Sem assim entender aonde ia me levar, eu queria fazer o curso apenas para agregar conhecimento na área de comissário, entendeu? Uhum. Eu Sim. queria só agregar conhecimentos. O meu desejo é tão grande de aprender que eu faço cursos para agregar conhecimentos. E aí eu digo, eu vou fazer esse curso, né? 4 anos, 3 anos, né? O básico, 4 praticamente, básico, as especializações de MP, a célula e aviônico. E eu digo, pois eu vou enfrentar esse curso. Se for muito difícil, eu pensei, se for muito difícil, aí depois eu resolvo, mas o que eu vou fazer, eu vou. Aí eu me inscrevi, porque tinha que fazer uma prova, né? Um tipo vestibulinho. Aí eu me inscrevi, passaram 43 pessoas e eu era 30. Uau! Foi Uau, bem pra Aí caramba. eu bom demais. passei. Ô, doido. É, eu era 30. Uau, passei. Aí começou a escola em janeiro de 2024, o ano passado. Começou essa escola. Quando eu cheguei, que vi a grade curricular, eu me identifiquei, exceto com física, né? Uhum. Exceto Mais com Somos dois, física, complicado. somos mas dois. claro que sempre que tem que ter alguma coisa, que nem tudo é perfeito. Mas eu me identifiquei com todas as outras matérias e eu fiquei assim, comecei a ficar fascinada. Eu digo, agora sim, agora eu vou entender da máquina, agora eu estou, acho que no lugar certo, pensei. Mas aquilo era bem sutil na minha vida. E, e comecei o curso, já estava com um não da empresa, e logo que eu comecei o curso, eu comecei em janeiro, em fevereiro veio outra seleção, eu também me inscrevi novamente para essa seleção. Eu digo, vamos que vamos. E os dias foram passando, e nesse interim também, na escola, houve um workshop com ferramentas. E, e eu estava ali diante de um monte de ferramentas, e foi ali que eu descobri uma habilidade que eu tinha, que é, digamos, quase que nata minha, de ter aquela habilidade e não saber que eu tinha e nem saber que eu podia usar a meu favor. Foi ali que eu descobri, ao manusear as ferramentas, descobriu que eu tinha todo um traquejo, porque na infância, eu falei para vocês que eu sou filha de um carpinteiro, e eu ajudei meu pai na marcenaria, na carpintaria, eu era auxiliar do meu pai. Então, a maioria das ferramentas eu domino tranquilamente, e foi maravilhoso esse workshop que me levou a fazer estágio no comando do Exército. No mês seguinte, já em fevereiro, março, o CAVEX, que é estabelecido em Taubaté, precisava de estagiários, e eu fui uma das indicadas por exatamente saber manusear as ferramentas. E fiz muito freno lá, viu? E foi Ah, maravilhoso. Gosto de fazer isso freno, é a minha em que praia. ano Eu isso, tenho que fazer Alice? motor. Em que ano isso, esse ano? Foi o ano passado. O Ano ano passado, passado. 2024, foi um ano de muitas emoções para mim, ô Felipe, porque eu comecei a escola sem muita expectativa, com receio, querendo apenas agregar conhecimentos. Não era o meu feitio, eu vou fazer agora mecânico para um trampolim. Não era o meu feitio, já que não sou comissária, vou ser mecânica. Não era isso, era apenas para agregar conhecimentos. E conforme os dias se passaram, aí já vou para fazer o estágio no comando do Exército. Aquilo me deu um gás muito grande, e ao mesmo tempo fazendo o processo seletivo na empresa, já ainda para comissário. E quando foi um dia dentro do quartel, eu recebo um e-mail da empresa com outra negativa. Aí eu disse, puxa vida, agora dessa vez, na primeira vez eu chutei na trave, agora o goleiro se especializou e pegou a bola. Não pode. Aí eu não tive tempo para chorar, e já chorei demais, né, para chorar agora. Já chorei demais na vida. Então, claro que as lágrimas sempre vêm, né?
Então, Uhum. eu recebi aquele e-mail ali, fiquei um pouco triste, mas eu estava estudando, eu estava estagiando, então eu estava feliz. Aí, logo em seguida, no mês de setembro, após o não, a escola nos levou a fazer uma visita na feira de manutenção em São Paulo, saindo de Taubaté, e eu fui para a feira MRO. Hoje mesmo eu falei para o meu chefe maior dizendo: eu sou fruto da primeira MRO dessa empresa, porque o ano passado, em setembro, eu fui para a feira e lá visitando a feira, pasme, eu vi um stand da empresa que eu trabalho hoje e os meus olhos brilharam e me deu assim aquele misto de brilho e de dor ao mesmo tempo, que a empresa que eu estou é a empresa que eu sempre admirei, é a empresa que eu sempre quis trabalhar, é a empresa que sempre eu disse, eu vou trabalhar lá. E, e quando eu vi o stand e vi naquele stand, inclusive uma recrutadora, eu fiquei assim, meu Deus, que é isso? Aí eu quis um caderno, eu só queria um caderno que estava lá. E eu disse para aquela recrutadora que estava como voluntária ali naquele evento, eu disse, como faço para ganhar um caderno desse? Ela disse assim, você tem que preencher um formulário. Aí lá vem o Google Forms e eu preenchi e pergunta aqui, quando chegou mais adiante, dizia assim: Você tem interesse em trabalhar conosco? Eu, claro, se vocês são uma empresa paixão. Vocês já me disseram, só comigo, né? Vocês já me disseram dois não. Aí mais adiante veio a relação das áreas em qual que eu queria ser inserida, e lá tinha comissário. Aí eu peguei a caneta e ia marcar comissário. Quando eu vou marcar comissário, eu pensei, Alice, você foi em dois processos, você recebeu dois nãos. Você está fazendo curso de manutenção de aeronaves. Você está numa feira de manutenção. O que que você vai fazer com a sua vida? Marque manutenção. E eu, manutenção. Mas, Felipe, eu digo para você que, e Murilo, não foi intencional, não foi eu vou trabalhar lá porque eu me achei assim. Não é incapaz, eu me acho capaz, mas eu achei que o meu tempo de curso não era suficiente e que a empresa jamais, na minha ótica, a empresa jamais aceitaria alguém sem as especializações. Era o meu olhar pequeno. E eu marquei aquilo por marcar, porque eu não queria naquela hora o emprego, eu queria o caderno. Aí, é verdade, queria o caderno. E continuar a vida, né? Quando eu recebi o caderno, tudo bem, fui para casa. Uma semana depois, eu recebi um e-mail me convocando, dizendo se eu gostaria de participar de uma seleção para manutenção. Aí você imagina como é que eu fiquei. Extasiada, não acreditei. Pensei que era até uma pegadinha, mas olhei o e-mail várias vezes, era da empresa. Digo, não, não pode ser pegadinha, é real, esse negócio é real. Aí eu me arrumei toda e me arrumei como comissária, coloquei o lenço e fui para a entrevista online. Online. E foi uma jovem, uma senhora, que me entrevistou e eu, pasmem, eu aprendi também naquele dia uma grande lição. Se alguém te der um presente, receba. Mesmo que você até ache que não é digno, digamos assim, daquele presente, mas não transfira para outro achando que o outro é que merece aquilo. Pegue aquele presente, pegue, que seja seu, aceite, porque eu me vi assim, naquela entrevista, como com um presente que eu estou recebendo, e sabe o que é que eu fiz? Eu disse assim, moça, disse assim mesmo, moça, eu só tenho o básico, eu estou fazendo estágio no Comando do Exército, mas aqui na escola tem pessoas que já têm as especializações e Ah, você pode buscar entre elas. Rapaz, foi maravilhoso aquela entrevistadora me saculejar. Ela disse assim, bem, bem firme. Foi aí que eu senti
que jamais eu vou passar um presente que estou me dando para outra pessoa. Eu tenho que me apropriar dele, sendo capaz ou não, me apropriar dele e abraçar. E aí ela disse, Alice, nós conhecemos a sua trajetória. Tipo assim, fica na tua. Segura sua onda. Desde que a gente sabe o que está Segura sua fazendo. onda. Mas foi uma lição que eu penso às vezes que eu podia ter perdido a minha chance por essa resposta, por essa, tipo assim, se sentir diminuída, sabe? E quando ela disse isso, eu me toquei, né? Na linguagem do jovem, eu me toquei e pedi desculpas e disse desculpas, e você compreende que eu estou emocionada e confesso que não estou nem acreditando, mas vamos lá. Eu me habilito a limpar a aeronave, porque fiz muito isso naqueles lindos helicópteros. Eu me habilito a limpar aeronaves, a limpar parafuso, a fazer torque, e eu fui listando o que eu me habilitava a fazer. E eu digo, mesmo sabendo que há uma diferença entre asa rotativa e asa fixa, mas eu estou disposta a aprender, e eis-me aqui. E passaram-se 3 meses, setembro, 4 meses, né? Setembro a janeiro, e em janeiro, quando me mandaram fazer o exame médico, pasme, eu também não acreditava. Eu também não acreditava. Que minhas amigas diziam, mas você já está empregada, você. Eu digo, não, eu só acredito tanto que eu me mudei para a cidade que eu estou na véspera. E hoje eu estou sofrendo até umas consequências por isso, porque eu deveria ter me mudado antes para ver casa, alguma coisa assim. Não, foi tão assim, eu tenho que ver para crer. Mas aí estou vencendo os 9 meses e eu estou muito feliz. Estou me encontrando na área, por incrível que pareça. Já fiz cursos extras, curso de estrutura. Depois eu posso até, quiser, mandar foto da peça que eu fiz. Uhum. Foi Olha, maravilhoso. Tem sido maravilhoso, aprendendo a cada dia, me encontrando a cada dia e perdidamente apaixonada. Apaixonada. Eu estou olhando aqui Alice, que eu tenho algo aqui, mas não está aqui né? perto de mim, que inclusive um dia eu fazendo algo que precisava de uma braçadeira, e eu consegui 2 braçadeiras, e uma eu achei parecida com um anel, eu coloquei no meu dedo, não é esse. Uma braçadeira Uhum. no meu Aham. dedo, e eu vou para lá, para a empresa com esse anel. Aí o pessoal diz assim, você se casou com a empresa, é o meu casamento, é o sinal do casamento. Que A fantástico. braçadeira. Alice, assim, eu fico impressionado porque esse podcast nosso, né, Murilo? A gente começou numa brincadeira e Já é o que mais eu uma tô hora? aprendendo, e o que que a gente está aprendendo nesse podcast com as pessoas, com as histórias, é um negócio surreal. E a sua, ela, assim, de todas as maravilhosas histórias que a gente já ouviu, o da senhora, para mim, é anos-luz na frente. Como exemplo, né, de persistência, como exemplo de não desistir, de estudo, de foco, né, da crença também, né, de Deus estar sempre ajudando a gente. Se a gente ajudar o próximo, Ele está ajudando a gente. Então, assim, tá sendo maravilhoso. Para mim, hoje, assim, a gente teve muitos episódios maravilhosos, a galera sensacional, mas o da senhora em especial, eu fico vendo muitas pessoas aqui que já passou na minha vida, né? O Murilo sabe também, já passou na nossa vida, que desistem, que param no meio do caminho, que quando vê um obstáculozinho, desistir, isso não é para mim. Cara, tem hora que eu não tenho nem pergunta, eu só fico aqui impressionado que de tão fantástico que é e ver o brilho nos olhos da senhora falando da sua conquista, do que você tem para estudar. A senhora está com 73 anos, com toda a saúde e querendo estudar, querendo mais, querendo mais, querendo mais. Isso assim, quem estiver assistindo aí é um negócio absurdo, é um negócio maravilhoso. Parabéns mesmo por ser esse exemplo para gente e para todo mundo aí da aviação. Cara, eu não tenho o que falar mais, é um negócio surreal, né, Murilo? E É verdade. segunda-feira eu começo o curso de célula na escola. Ai, Eu, eu não vou para. dormir.
empresa agora, praticamente, porque eu vou estudar durante o período da manhã e da tarde até a noite e trabalhar. E vamos que vamos. Isso daí. Já, Eu quero poder exibir a minha primeira CCT, se Deus quiser. Já nossa já vai senhora. vir. Já já vai vir. Alice, você teve, está tendo a sua primeira oportunidade. Qual a área que você está trabalhando hoje na aviação? Área. É? Eu trabalho no hangar, na área de estruturas, né? E estou ali. E Mas eu deixa eu gostaria te de ir fazer uma para pergunta. Eu, eu gostaria de ir para eu- motor, viu? Oi? Eu Passagem de gostaria de ir motor? para motor. Você gostaria de ir para motores? É. É, mas depois do cérebro eu vou fazer GNP. Não, é claro, isso aí são. Na vida da senhora eu já não duvido de mais nada, tá? Você pode ter certeza que uma hora essa porta vai ser aberta também. E assim, a minha pergunta ela vem da seguinte forma. Antes, a senhora já conhecia a área de estruturas? Já tinha alguma noção do que era, o que se fazia? Como é que foi isso na sua vida? Absolutamente nada, nada, né? E os primeiros ensinos foi ali na escola, sobre algumas atividades. E quando eu cheguei na empresa, eu já fui destinada para a área de estrutura, entendeu? Mas eu não tive nenhum conhecimento, assim, eu estou conhecendo, eu estou aprendendo, eu estou Mas indo. está se identificando com a forma de trabalho? Estou me identificando muito, por Muito, incrível que né? pareça. Então, Muito, muito mesmo. porque o que que acontece? Eu Estou tô muito aqui, né? feliz. Eu tô escutando a senhora falar aqui, minha cabeça, ela não para de trabalhar, né? E o que que acontece? Primeira coisa que eu queria falar para a senhora, você pode ter certeza que a aviação ela te escolheu. A gente sempre fala isso, né, Felipe? A aviação ela escolhe a gente. Aham. Você não vai fazer o que você quer na aviação, tá? Você pode ter certeza, você vai fazer o que a aviação preparar para você. Isso é um dos primeiros ensinamentos que eu tive. Eu também, quando eu comecei, eu não fazia ideia do que era uma estrutura, o trabalho de estrutura, mas ela se encaixou tão bem na minha vida que hoje, às vezes, eu me pergunto, eu falo, cara, eu consigo fazer isso? Como eu consigo fazer isso? Como eu descobri essa habilidade? Então, assim, a senhora pode ter certeza que foi Deus em primeiro lugar e a aviação escolhendo a senhora para chegar até ali. É Essa verdade. identificação, quando a senhora falou que o seu pai foi carpinteiro, a senhora ajudava ele, a senhora trabalhava com costura, isso tudo indiretamente acaba estando ligado com a estrutura, porque a estrutura ela é muito artesanal. Além de muito Exatamente, é técnica, isso. ela é muito artesanal. É, Murilo, exatamente. É aquilo que eu te falei, que eu estou descobrindo, inclusive, ainda habilidades, assim, e como é muito artesanal, é engraçado que eu tenho um curso técnico, até esses dias o meu líder perguntou para, não passar de uma promoção, ele perguntou, Alice, se você tem curso técnico, eu brinquei com ele, eu tenho curso técnico de artesanato, eu fiz um ano e meio. Mas você pode ter certeza que isso está te ajudando muito. Então, assim, Um ano e meio de artesanato, né? Um curso técnico em Belém do Pará, um ano e meio. E com essa habilidade de trabalhar com meu pai, é que me levou para a estrutura, com certeza, você tem razão. Não, é exatamente isso. A estrutura ela requer uma habilidade manual diferenciada, né? Não adianta, você tem que ter uma noção boa. E é um trabalho muito artesanal, e é aquilo que eu te falei. É. Eu Dia desse eu acho, fiz um chanfro que o meu professor disse assim, diz ele, né? Tomara que tenha sido verdade, claro. com Ele certeza. disse que ainda não quem fazer um chanfro como eu fiz. Então, eu sou uma chanfradora em potencial. E não é fácil, não, tá? Dependendo da extensão da chapa, fazer um chanfro certinho ali no ângulo, direitinho, uniforme, não é brincadeira, não. Eu amo o que eu faço. Então, assim, é muito legal mesmo, igual o Felipe falou, complementando. Eu sei que a senhora está com essa expectativa aí de motores, mas a senhora vai ter que ver se a aviação vai deixar você ir para lá, porque eu acho que ela já te colocou numa área aí excelente. Para mim é muito legal, porque eu sou de formação de estrutura. É difícil você. É difícil. Deixa eu voltar. Peraí, anotar o tempo aqui. Cara, essa tosse arrebenta. De 50 minutos.
Vamos lá. Eu sou da área de estruturas. É difícil você ver mulheres trabalhando na estrutura. Agora está aparecendo um pouquinho mais. Inclusive, eu trabalho na África, tá? Eu tô aqui no Senegal hoje. E tem uma espanhola. Uau! É, legal pra caramba. Tem uma espanhola que trabalha comigo aqui, Visitación, o nome dela. Você tem que ver essa garota trabalhando com estrutura. Que perfeição que é o trabalho dela. Que acabamento, que cuidado que ela tem com os reparos que ela faz, assim, isso para mim é muito legal. E ver você nessa idade, entrando nessa profissão, se descobrindo e falando assim, ó, não vou dizer que você tá falando que é fácil, não, mas assim, ó, dá para fazer, eu tiro de letra isso daí, cara, isso é muito legal, muito gratificante. É isso. Ô, Alice, a curiosidade que me deu, como foi seu primeiro Ah, dia de trabalho? Aquele dia que a senhora entrou para trabalhar na aviação, aí assim, como que foi aquele primeiro dia, a recepção das pessoas, aquele ambiente da aviação, vendo o avião ali, né, de pertinho, como foi isso? E com um crachazinho pendurado. E com chazinho, é isso aí. ai, não está aqui, está ali. Inclusive, o primeiro dia foi fascinante, Felipe, porque aí você percebe que a emoção toma conta, né? Uma coisa assim maravilhosa. O primeiro dia tem no meu LinkedIn um vídeo, eu indo para pegar o ônibus da empresa. Quando eu cheguei quase perto do local, a emoção era tão grande que eu digo, ai, vou fazer um vídeo, porque eu sou muito falante, eu gosto disso. E aí eu fiz um vídeo, tá lá no meu LinkedIn, o primeiro vídeo do primeiro dia que eu fui com o crachazinho. Eu lembrei disso quando você disse o crachá. Até mostrei assim, exibindo o crachá. E foi legal. Mas respondendo a tua pergunta, eu vou dizer para ti, toda essa trajetória que eu já falei foi mesclada com um pouco de um certo receio, né? Mas depois que eu cheguei aqui, no dia 12 de janeiro, e dia 13 eu tinha que trabalhar, e aí eu já não tinha mais, eu tinha já certeza que tudo tava certo, né? Então Uhum. eu coloquei ali o crachá, então eu me apropriei. Não, eu estou trabalhando no emprego, né? Estou empregada. Aí eu fui para o trabalho, então, sem nenhum receio, sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo, e parecia que eu era a idade minha, porque a idade para mim tem sido um número mesmo. Gente, eu me olho no espelho, eu vejo que eu tenho 73 anos, certo? Eu vejo que a Uhum. minha aparência é de 73, eu me imbuio da minha idade. Mas na minha cabeça é como se eu fosse jovem como qualquer um jovem. A Sim, impressão, assim, eu não sei se eu consegui Consegui, traduzir. entendi. claro. É. Aí eu fui para o trabalho. Então tem 15 dias de integração. Aí nós fizemos a integração, maravilha. Foi lá que eu conheci o Rafael, né? Como instrutor, foi maravilhoso. E ele ouviu também a minha história e ele, meu Deus, ele ficou assim, como assim? Tá. Aí, depois dos 15 dias, você está só numa sala, né? Depois dos 15 dias que você vai para a área que você vai trabalhar. E foi lá que eu descobri que eu ia para o hangar e ia ficar na equipe de estruturas, né? Aí, sem saber o que era estrutura, né? Vocês vão com a estrutura, vamos trabalhar. Aí vai para o hangar, ótimo. Aí, o meu primeiro dia no hangar foi tão legal, foi tão maravilhoso. Gente, a palavra inclusão, que muitas pessoas dizem que é só no palavreado, eu senti ali de fato e de verdade, por parte de todos os meus colegas, de toda aquela galera que estava ali, eu me senti acolhida, abraçada, inclusa de tal forma que eu não tive um pinguinho de, sabe, nada. Uhum. Foi maravilhoso aquele dia. E foi tão maravilhoso que eu percebia olhares assim, como quem diz assim, que eu sou magrinha, sabe? Eu sou magrinha. E eu já fui trabalhar e eu comecei a subir, descer escada, ia pegar ferramenta e buscar ferramenta, e eu sou muito rápida, sabe? Assim, eu tenho uma destreza e comigo não tem negócio
de meio moleza, sabe? Porque eu sou daquele Aham. tempo que você dava o seu gás, e eu continuo dando esse meu gás. Que a gente observa outro, ai, estou cansado, tudo. Teve um professor até que uma vez perguntou assim para mim: a senhora não se cansa, não? Eu digo: não, se eu disser que eu não me canso, eu estou mentindo. Eu me canso, mas eu não sei, eu tenho essa disposição, eu vou. E aí eu percebi os olhares de vendo eu subir dessa escada e pega a ferramenta e usa a ferramenta, e pega a furadeira e usa a furadeira. Eu percebi os olhares como que diz assim: meu Deus, essa velha. Tô, tô com vergonha. Se ela tá fazendo isso, eu tenho que dar meu jeito, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Aí, isso num dia só, no mesmo dia. Aí teve, eu fiquei tão assim que depois eu perguntei para os colegas, meus colegas, me digam uma coisa, me respondam uma coisa. Quando vocês souberam que vinha uma mulher de 73 anos, mulher, 73 anos, trabalhar aqui com vocês, tudo homem, o que que vocês imaginaram? Eles nem me responderam, que eles riram e disseram assim: Alice, você nos surpreendeu. Eu acho que o velho aqui somos nós. Aí foi Muito bom. muito legal, foi maravilhoso. A acolhida que eles me deram já me deixou assim tão bem que eu já não sei se quero ir para outro lugar, porque é muito maravilhoso isso, é Legal, muito né? maravilhoso. O Alice, e dentro dessa linha de pergunta, eu vou só mudar um pouquinho o direcionamento. Porque como foi na sua casa, com seus filhos, com seus parentes? Porque de repente na cabeça deles, não estou falando que foi, tá? Estou falando que de repente poderia ter passado. A mamãe tá fazendo um curso para distrair, para poder ocupar a mente. Mas quando foi que você chegou e falou assim, ó, tô empregada, eu sou mecânica de aeronaves dentro de casa? Como foi a reação da sua família, dos seus filhos? Como é que foi isso? É o seguinte, meus filhos sempre souberam desse meu sonho e sempre eles conviveram com uma mulher guerreira, uma mulher que corria atrás, mesmo que não tivesse em alguns momentos a liberdade de conquistar. Mas ela corria atrás, corria, fazia tudo, ia até o limite que dava. Eles sempre conviveram com essa mulher. E eu tenho certeza que eles sabiam que depois da minha viuvez eu ia para cima, eu ia conquistar o que eu sempre desejei. Então, eu vejo hoje que eles nem acreditam. Eles nem acreditam, mas sabem que eu queria, que eu podia, e, e eu vejo que eles ficam assim, meio anestesiados. Como assim? Eu pedi à minha mãe Minha avó? para ver Eu pedi minha mãe para ver ação? Como assim? Então, eu acho que eles ainda não me entregaram totalmente pro avião, sabe? Eu acho que eles Aham. não assinam ainda, assim. Ah, mas eles me apoiam e eu acredito que eles não ficaram surpresos. Como assim? Porque eles já sabiam que eu ia chegar lá. Entendeu? Bom, cara. Então não foi Legal. aquilo, como assim, mamãe? Já é surpresa, é para os amigos deles, e eu percebo um orgulho deles quando eles me mandam mensagem: mamãe, ouça isso aqui. Mamãe, olha aqui, os amigos, quando sabem, ou quando vê alguma reportagem, ou quando assiste algum, porque algumas TVs me entrevistaram ainda fazendo curso, e alguns amigos deles viram e dizem: como assim? É a tua mãe? A tua mãe é mecânica? Meu Deus, que loucura e tal. Os amigos é que ficam naquilo e dizem: não, nós vamos chamá-la para dar palestra, para aquilo. E eu tenho atendido muitos pedidos para motivar muitos jovens e muitos 60 a mais, viu? Muitos 40 a mais. Inclusive, eu me lembrei agora de um gancho aqui, que antes, Murilo e Felipe, há pouco tempo, há uns 4 anos atrás, eu não sabia qual era o meu propósito. Eu me perguntava, mas qual é o meu propósito? Quando tinha aquelas lições de autoconhecimento, até na aviação, falava: diga qual é o seu propósito. Que propósito? Como é o meu propósito? Eu me debati muito querendo encontrar o que era o meu propósito. E hoje eu digo para vocês que o meu propósito
é inspirar pessoas, porque diariamente eu recebo muitas mensagens e de pessoas 30 mais. Ontem mesmo eu coloquei nos meus stories uma pessoa de 47, outra de 19, falando que está sendo motivada a voltar a estudar. Muitas pessoas terminaram faculdade de enfermagem, de direito. Uma moça um dia que faltava fazer só o TCC, já tinha deixado para lá de direito, terminou o TCC porque ela se sentiu motivada com a minha história. E a que mais me marcou é uma moça de uns, acho que é 37 anos. Ela ia se matar, tirar sua vida, porque ela já tinha recebido nãos de empresas aéreas, alguns nãos, e, e tão grande era o desejo dela de assumir a função, e ela achou que era o fim, que não dava mais, então que tirar a vida era mais fácil. E na hora que ela foi tirar a sua vida, o meu nome surgiu na mente dela, e ela, Alice, aí ela acordou e não cometeu o ato. E na mesma hora ela passou a mensagem para mim dizendo assim: eu ia cometer a maior besteira da minha vida. E o que aconteceu? Ela disse: eu ia me matar. Mas eu lembrei da senhora e vi que uma mulher com 70 anos pode, diante de tantos não, diante de tanta luta, diante de tanto sacrifício, diante de fomes e tudo mais. E a senhora segue sorrindo, firme, dizendo: não é fácil, mas você pode, porque se você pode sonhar, você pode conquistar. E eu desisti de tirar minha vida. Isso é para sempre, viu? É uma marca para sempre, positiva. E eu descubro que o meu propósito hoje, e eu agradeço a Deus por me fazer entender e descobrir que eu nasci não só para vencer, mas ajudar outros a vencerem, motivar outros a vencerem. E é isso aí. Nossa. Alice, assim, eu fiquei emocionado também, o olho enche d'água, porque é tão bonito ver, né, a luz que a senhora transmite, a gente conversando aqui, a gente consegue sentir felicidade na senhora, a gente consegue sentir, tipo, um conforto conversando com a senhora e, e ver a história, né, e principalmente dessa menina que usou o seu exemplo como exemplo para ela, é magnífico. É assim, é só Deus mesmo. Deus botou a mão na cabeça da senhora e falou: a senhora vai ser exemplo para todo mundo. E eu tenho certeza de quem vai assistir a gente aqui, quem vai estar olhando, a senhora vai iluminar muito e muita mais gente. E eu tenho certeza que eu tenho amigos, tenho parentes, conhecidos que assistindo isso aqui, eles vão voltar a estudar, eles vão voltar a correr atrás do sonho, porque eu não tenho nem o que falar, eu fiquei emocionado pra caramba aqui também. Assim, me motiva cada vez mais. Eu fico vendo a geração da senhora, meu pai 71 anos, meu pai de 54, a senhora provavelmente 52 por aí. É uma geração que não para, que corre atrás, que tá ali. O meu pai é um lá que vai pra roça, fica lá e bota moeirão e puxa cerca e não para um segundo. A gente que tem disposição tenta acompanhar, não consegue. A senhora é um exemplo, igual a senhora estava falando, sobe escada, desce escada. Cara, quem é o jovem que está olhando, vendo a senhora subir escada, descer escada com ferramenta? Se o cara não se mexer, ele não se coçar para fazer alguma coisa, é porque não é para ele aquilo ali. Então, assim, parabéns demais pela sua vida, pela sua história. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Feliz demais de estar ouvindo isso. Né, eu não. Murilo, fala um cadinho aí que tá doído aqui. Felipe, eu acho que você já falou tudo, tá? É exatamente por aí. E inspiração, é exatamente isso que a senhora falou. E eu acho que isso coloca um pouquinho mais de responsabilidade, uma boa responsabilidade sobre isso que você está fazendo. E assim, quem sou eu para dizer para você não parar? Porque você já tem isso como meta da sua vida.
e tenho certeza que vão vir muitas coisas boas e muitas conquistas para estar compartilhando com a gente. E a aviação tem que agradecer muito por ter uma pessoa como você aqui. Alice, não acabou, vamos entrar para a parte final agora, tá? Nós vamos fazer algumas perguntas para você. E como sempre feito, né, Felipe? Pode fazer as honras aí e começar. Beleza, beleza. Alice, eu vou começar com uma pergunta, assim, é, uma pergunta simples, mas a gente já tem uma noção do que vai ser a resposta, mas gostaria de ouvir, né, das suas palavras. Hoje, o que que aviação significa para a senhora? Tudo, isso significa tudo. É a minha paixão. Dá para ver pelo sorriso da senhora. Quando a senhora abre esse sorriso, é tão bonito de ver. A felicidade que a senhora fala disso é É, surreal. e eu digo que isso é como diz um versículo da Bíblia, foi a mão do Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos meus olhos. Exatamente. Então, ela representa tudo, assim, tudo em termos de conquistas, sabe? É isso. Alice, ó, vai fazer todo mundo chorar aqui, tá? Já tô com o olho cheio. O, o olho aqui tá difícil, hein? Hoje não tá fácil não, hein, Felipe? Alice, Hoje tá. nós sabemos que, de certa forma, é um curto caminho dentro da aviação, mas é um longo caminho porque é um sonho que vem desde quando a senhora era criança. Desde 9 anos. Dentro desse período, qual é o maior desafio, ou o que está sendo o maior desafio para você estar na aviação? O maior desafio é me superar, é superar a mim mesma, cada dia, sabe? O maior desafio, superar a mim mesma, cada dia. Cada dia um novo aprendizado, cada dia uma oportunidade à frente e eu quero superar. Então é me superar a mim mesma. Maravilha. E Alice, hoje, se a senhora tivesse a oportunidade de conversar com a Alice de 9 anos, quando a Alice estava com 9 anos, o que que a senhora falaria com ela? Alice, você se sentia a menina feia, pobre, a menina que não podia. Os teus sonhos eram inatingíveis, mas tu crescestes e foste guerreira, lutastes, venceste, foste vencendo. Venceste, inclusive, um casamento marcado pela violência doméstica, venceste preconceitos, venceste fome, foste vencendo, tal qual aquele espermatozoide que enfrenta milhões para fecundar o óvulo. Tu fostes naquela corrida e chegaste lá. Parabéns, Alicinha. Parabéns! Você é uma vencedora, cara. Eu te admiro, Alicinha. Isso é bem... Tá difícil, hein, Murilo? Hoje tá. Deus sabe de tudo, né? Nossa. Deixa eu abraçar a Alicinha. A gente vai À vendo. vontade, fica à vontade. É o que eu A senhora falo, merece. o que a gente fala é o seguinte: tem tanta gente que tem tudo na mão e não aproveita, né? Tem tanta gente com oportunidade. Essa geração mais nova agora, eu tenho um pouco de dificuldade com essa geração mais nova, sabe? Porque a sua geração foi marcada por um tipo de criação, a minha foi marcada por outro, e essa agora é uma geração completamente diferente da nossa, né? Apesar de todas as facilidades, apesar de ter todos os recursos na mão, você não vê esse sonho, essa vontade, sabe? Essa gana de viver, de querer, de correr atrás de alguma coisa, de valorizar o que está acontecendo.
Isso às vezes me entristece um pouco, porque a gente vê tanta gente desperdiçando boas oportunidades, né? Tanta gente deixando para trás. E quando a gente olha uma história como a da senhora, não tem como ser uma, não tem como não pensar em inspiração, trazer mais força para se trabalhar, mais vontade para se trabalhar. E assim, só tenho a agradecer a participação da senhora, dizer que Papai do Céu vai abençoar mais e mais a sua vida, que a senhora possa voltar aqui para conversar mais uma vez com a gente. E Alice, para finalizar, não para finalizar, né, mas para finalizar essa etapa, tem, a gente sempre pede a sugestão de um ou dois nomes para poder estar contando uma história legal aqui para gente. A senhora gostaria de sugerir alguém? No momento me foge nomes. Não tem problema, pode ser A depois senhora também, pode tá? mandar Mas já depois pra fica o gente, não tem problema. convite, pode ser depois. Tá, pode ser depois. Pode. Mas eu tenho sim, mas eu gostaria de fazer um crivo assim de uma história bem legal para esse canal, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Claro, claro, claro. E assim, Alice, igual o Murilo já falou, né, complementando também, a história da senhora é exemplo para todo mundo. Obrigado por estar compartilhando com a gente, obrigado por estar passando isso tudo. Fiquei assim emocionado assim, a senhora falando para Alice, de 9 anos, né, que essas suas palavras sirvam de muito exemplo para muitas pessoas que passam por dificuldades, passam por tudo, mas o nosso sonho a gente não pode desistir. Eu acho que mais cedo ou mais Jamais. tarde, é, mais cedo ou mais tarde, a gente vai alcançar os nossos sonhos. Como a senhora falou, aquele pedido de um dia de sonho, e a senhora pediu para trabalhar nessa empresa, então assim, a palavra ela tem poder. Você tendo Deus do seu lado e tendo persistindo, né, com a A palavra gente ali, chama a existência o que não existe, não é? Não é isso? exatamente, Então, eu exatamente. Então, sempre desejei, eu sempre assim admirei a empresa e eu desejei, eu dizia, eu vou trabalhar nessa empresa, sabe? Mesmo sim, tipo assim, pode não acontecer. O não, eu até queria falar aqui que o não, ele não deve ser recebido como um acabou. O não, ele é fortalecedor, ele deve nos fortalecer, entendeu? Então, a palavra não para mim, ela é assim, motivo de eu correr atrás. Existe o não, mas existe o sim. Então vamos atrás do sim. o Exatamente. não já está garantido, né? E Felipe, eu fiquei meio perdido aqui, confesso para vocês, porque foi tanta história boa, tanta emoção, que eu acabei me enrolando. E eu não posso esquecer, eu falei com a senhora que eu tive perguntas aqui de fãs. E eu vou fazer É duas perguntinhas, verdade, você vou falou e fazer a duas gente se perguntinhas perdeu, que para eu a também me senhora aqui. perdi. E ele pediu até para ver se a senhora conseguia descobrir quem ele é. Mas vamos lá. Ah, tá. Primeira Mas tu vai dizer coisa. o nome, não? Agora não, depois eu falo. Primeira coisa. Um passarinho contou que tem uma ideia de um livro aí. Ah, eu tenho que dizer quem foi? Não. Quero saber se Não, existe essa ideia não mesmo do tem. livro. O livro. Isso. É, o livro existe, já está escrito, boa parte, 80%. E tá, eu acredito que inconscientemente até eu estava esperando esse fecho, né, já mais adiantado, porque se eu tivesse terminado e publicado antes, não teria esse momento aqui ápice. E o livro, ele também começa, porque lá aquela menina sonhadora, ela tinha três sonhos, assim, a princípio, tem muitos outros, mas assim, os mais assim latentes era ser uma aeromoça, escrever um livro e ser psicóloga. Opa, Ela não conseguiu ainda ser psicóloga, mas já sou psicóloga da vida. nem E, precisa de formação. e o livro, quando eu recebi o primeiro não em 2023, eu pensei, o que é que eu vou fazer agora? Ah, é não? Então eu vou continuar estudando e vou escrever meu livro. Aí
Já está escrito, 80% está escrito. E, e eu quero fechar e gostaria muito de ainda lançar esse ano de 2025, viu? Ó, Amém. não vai ser Amém. fácil, mas eu gostaria muito. Mas vindo de você, eu tenho certeza que isso daí vai resolver rápido. A outra pergunta é a seguinte: fiquei sabendo que a senhora tem Queria uma. saber que passarinho foi Vou esse. te contar já já. Fiquei sabendo que a senhora tem uma teoria sobre a aviação, que todas E as o quê? coisas, uma teoria Uma sobre a teoria. aviação, que todas as coisas têm uma ligação direta com a aviação, é isso mesmo? É verdade, já sei quem foi, já sei quem foi, já sei quem é o passarinho. Inclusive, esse passarinho, ele voou da empresa no dia que nós tivemos essa conversa. Exatamente. É, não é? Ele voou, e ele voou assim, me deixou porque eu nunca tinha falado com esse passarinho. E ele me deixou um gosto de como eu gostaria de tê-lo conhecido antes e ter tido muitas conversas com ele. E nessa conversa eu pude contar um pouco da minha história e dizer para ele que aquilo que eu falei antes, eu disse que eu abandonei a agulha pela aviação, abandonei a confeitaria pela aviação. E um dia, fazendo uma visita numa empresa que fabrica as poltronas para uma companhia aérea, eu fiquei assim: como assim? Agulha, você está aqui? Então, eu encontrei a agulha na aviação. E eu encontrei a confeitaria também, quando a confeitaria você antes de fazer um bolo, eu pelo menos ajo assim e percebo a maioria dos confeiteiros agindo assim. Você faz um mise en place. E o que é esse mise en place? É a organização de todos os ingredientes para que você então comece a fazer o bolo e seguir. Então, na mecânica, você precisa reunir, verificar o que você vai executar de tarefa, consultar o manual, né, nas exigências do quais parafusos, a localização da peça, etc. e tal. E você vai perceber a necessidade de quais ferramentas você vai usar. Então, você pega a sua caixa e coloca ali as ferramentas que você vai usar na execução daquela tarefa. Então, eu vi ali que a confeitaria está presente nessa parte organizacional. E daí eu descubro e também falando com essa pessoa, eu vi que a engenharia, o engenheiro civil também está ali. E eu começo a descobrir que a aviação, ela é um universo, eu acho que é essa frase que ele quer que eu diga. A aviação é um universo gigantesco, onde todas as profissões, se nós observarmos a miúdo, está inserida na aviação. Então, a aviação é um universo maravilhoso e eu me sinto apaixonada cada dia mais por perceber isso. E então, o Ai, meu passado, que eu julgava assim, não sem valor, eu não tinha, eu não valorizava toda a minha trajetória do passado, entendeu? O meu passado era o meu passado, às vezes até de talvez reclamar um passado de miséria, um passado disso. Eu não vi uma beleza no meu passado, compreende? E hoje, depois que eu descubro todas as profissões e o universo gigantesco que a aviação é, e todas as profissões inseridas nela, eu valorizo o meu passado e acho o meu passado maravilhoso. Meu passado, Deus traçou todo bonitinho, no mínimos detalhes, e dizia: eu que sei que planos tenho para a sua vida. Então, minha filha, aceita esse passado que muitas das vezes nós não aceitamos a nossa vida como é. Às vezes, uma deficiência, às vezes, um jeito diferente, às vezes, uns quilos a mais. Você não se aceita, mas trabalhar isso e aceitar sabendo que há um Deus que trabalha por você e que vê o teu futuro. Então, é maravilhoso a gente valorizar esse passado dia a dia. Eu quero até chamar a atenção a isso. Não deixe para valorizar no final, né? E graças a Deus que para mim está sendo assim na velhice, e isso me faz muito feliz. Mas valorizar isso ainda hoje, na juventude,
dia a dia, não. Eu estou passando por isso, mas amanhã vai ser melhor. Não, isso aqui não é uma droga, né? Que às vezes a gente tem mania de dizer, que droga de vida. Eu já ouvi muita gente que droga de vida. Não, isso não é uma droga, isso é algo especial, que mais tarde eu vou entender. É como também tem uma palavra, né, bíblica, não sei se vocês sabem, que diz assim: o que eu faço hoje, amanhã você vai entender. Então a gente tem que valorizar isso cada minuto na nossa vida, valorizar com muita intensidade, com muito amor, sabendo que aquilo que a gente passa hoje vai contribuir para um dia melhor, um futuro melhor. Nossa, É Deus preparando o alicerce para o que ele Exatamente. realmente quer Deus construir, né? preparando o alicerce. E quando se faz o alicerce, né, é pedra, é água, Exato. É trabalho marretada. duro, é cavar É buraco. duro, né? E a gente, quanto ser humano, e é compreensível, a gente não quer aceitar. Mas é aquela história, aceita que. Como é que é? Aceita Aceita que que não dói dói? aceita menos. que dói Aceita menos. que dói menos. Aceita que dói. Aceita que dói mesmo. Exatamente, Exatamente. exatamente. Alice, chegamos na parte final, tá? Foi assim, maravilhoso. Eu queria ressaltar uma dessas facetas que eu observei conversando com você, que você falou pra gente que você terminou o seu segundo grau aos 52 ou 53 anos, se eu não, se 52, eu não tô, 52, se eu não estou 52. enganado. E a senhora fala muito bem, tem uma eloquência muito boa, uma Ai, obrigada. coerência, assim, fantástica. A senhora tem uma quantidade de palavras que a senhora conhece que, na minha cabeça, de forma errada, não sei, mas para quem terminou um segundo grau com 52 anos, de repente, não teria essa dinâmica que você tem. Acredito que a senhora deva ler muito, né? É verdade. Eu sempre falo para a turma, quando eu vou orientando, eu trabalhei até para uma página no Instagram que dando assim minis cursos para comissário e tal, isso gratuitamente, a gente Uhum. oferecia isso, e o português para mim é fascinante. É fascinante. E, e eu devo isso a que antes, lá em 1900 e bolinha, nós éramos assim, nós tínhamos que ler, fazer leitura. E era interessante que a gente era levado a falar numa linguagem bem culta, com palavras rebuscadas, mas era da época, tipo assim. Então, hoje, eu ainda alimento, mesmo achando que muita gente acha assim, não sei o quê, mas faz parte da nossa língua, e a nossa língua portuguesa é É maravilhosa, o muito português é bonita. maravilhoso. E eu, apesar de ter o segundo grau apenas, gostaria de fazer faculdade de psicologia. Eu sempre li muito e sempre fui instruída a ler, né? Sou do tempo de ler Monteiro Lobato e como eu lia muito no primário e hoje eu tenho muitos livros, eu leio muito e eu ensino o pessoal, quando eu falo isso, eu ensino assim, que eles dizem, detesto o português, odeio o português. Aí eu digo, leia livros. Como assim? Leia livros, porque lendo livros, uma leitura que você faça, você vai descobrir um substantivo, um adjetivo, um aposto, entendeu? Umas palavras que você vai. Que palavra é essa? Então, hashtag dicionário. Você vai buscar. Ah, isso aqui significa isso. Então, você cresce o seu vocabulário. E o pessoal acho que aceita legal, porque é a minha dica. Quer falar assim, mais eloquente, olha, eloquente, mais É, bonito, mais assim, com fluidez. Com fluidez. Vocabulário extenso. Extenso. O segredo não tem outro. Não tem outro. É ler livros. É claro que a gente, se quiser, se puder, se tiver dinheiro, fazer um curso de oratória e tudo mais, mas eu nunca fiz curso de oratória porque eu não tenho recursos para isso, nunca fiz, mas eu leio muito e eu busco dentro da leitura que faço, de um devocional pequeno, de um capítulo da Bíblia, de um livro normal, eu vou riscando
as palavras que eu não compreendo, assim, aparentemente não me lembro o que significa, eu vou ver o que significa e coloco dentro do contexto, falando com aquela outra palavra, e aí eu descubro, isso aqui entre vírgulas é o quê? É um aposto. Ah, aposto é aqui entre vírgulas. É o mas, a palavra mas, escrito com M-A-S, ela vem depois de uma vírgula, obrigatoriamente, entendeu? Então, e o mais? Porém, contudo, Vai todavia, anotando, hein, Felipe? significa. Entendeu? Eu tô Um só de ponto olho e aqui. vírgula fica numa frase que é o mesmo assunto, mas a frase está enorme. Você tem que dar uma pausa com um ponto e vírgula para continuar. Então, você vai na leitura, você vai descobrindo estas coisas, né? E vai descobrindo também que mas com S é uma coisa e mais com IS é outra. Então você vai vendo que algumas palavras já não se escreve mais separado, né? É o Algumas agente palavras junto, o agente como separado, né? ai meu Deus, a gente se pelo Agente amor junto, de agente Deus. separado. Então, ler livros é o segredo. Se eu tenho essa, que você percebe, essa facilidade, é por ler livros. Gosto muito. Um- Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, o Murilo, assim, falando da experiência dela, um negócio muito interessante, até para as empresas hoje, que existem muitas empresas que não contratam pessoas mais velhas, né? Às vezes por algum É, preconceito, às vezes por causa de rendimento, né, da pessoa. Só que, cara, às vezes a pessoa quer começar, né, dos 60 a mais, ela não tem experiência naquela área, né, não tem experiência tão grande naquela área, porém experiência de vida daquela pessoa, na hora que ela é introduzida àquele ambiente de trabalho, o que ela pode gerar de benefício para as pessoas em volta dela é um negócio absurdo, que ela pode ajudar na produção da empresa só com conselhos de vida e servindo de exemplo para as pessoas que estão aí em volta, as pessoas mais novas principalmente. Cara, é um negócio absurdo. Eu acho que se as é pessoas focassem, verdade. se as empresas focassem muito nisso, de ter algumas pessoas com a idade mais elevada buscando, que tem aquela vontade que a gente vê a senhora falando, a vontade de trabalhar. Cara, isso pode mudar o futuro da empresa, isso pode ajudar muito as pessoas que estão Ai, trabalhando. Felipe, que bom você ter essa sacada, essa percepção que eu que estou recebendo agora isso. Realmente, se as empresas se alertassem, não necessariamente para nossa força física, digamos assim, para executar determinada tarefa, mas olhasse com esse olhar, eu acredito que o rendimento, porque primeiro que viria a motivação, né? Pelo menos os mais jovens já vê essa. Como assim? Já se sente, não, eu vou correr atrás, né? E aí, Uhum. essa motivação gerada com tantas outras coisas que vêm, com certeza a empresa só tem a ganhar. E ainda bem que hoje nós temos essa inclusão, né? Ainda bem que está engatinhando, mas ainda bem, mas você tocou num assunto, como diz na minha terra, ô Felipe, na minha terra no Pará a gente fala pai d'égua. Pai d'égua é um tipo um dialeto que Aham. significa legal, viu? Muito Legal bom. essa tua sacada. Pai d'égua. Obrigado. Égua, que eu estou num programa maravilhoso. Amém. Exatamente. Alice, essa é a nossa ideia, tá? Quando a gente criou esse canal, quando nós criamos esse canal, começamos com uma brincadeira. Cara, por que que a gente não conta a história das pessoas que estão por trás da aviação, das conquistas, das frustrações, dos problemas, das dificuldades e das vitórias? Por quê? É uma fonte de motivação. E hoje eu acho que nós conseguimos atingir isso com uma proeficiência assim de 10/10, tá? Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Um prazer enorme conversar com você aqui, ver esse brilho no olhar, ver essa vontade, essa paixão, essa dedicação que não começou hoje. Que essa dedicação ela vem de anos e anos. E assim, é Deus abrindo portas, Deus abençoando. A gente nunca pode esquecer das vontades e da presença de Deus. A gente tem que ser grato a tudo, né? Como a senhora falou. Eu sou grato todos os dias, nós somos gratos todos os dias, porque estamos numa profissão maravilhosa. Nós somos, assim,
agraciados por esse dom. E assim, a gente tem que aproveitar, tem que viver, parar de reclamar, fazer o que tem que fazer e bola para frente. Felipe, E deixa o fazer seu com excelência, né? fazer com Colocar o amor excelência. Fazer com ali. excelência. Felipe, deixa seu É, recado para ela e a gente vai conceder um espaço para a senhora deixar a mensagem final da senhora aqui na nossa entrevista. é. Alice, é só te agradecer pela oportunidade de ouvir sua história, de estar iluminando o nosso dia aqui, o dia de quem vai estar assistindo a gente. Que cada um que estiver assistindo consiga tirar um pouquinho de aprendizado de toda a história que a senhora passou, de tudo que a senhora falou, que use para o futuro, que use para ser mais feliz, para trabalhar, para correr atrás dos sonhos, dos objetivos, sabe? Porque a senhora é luz, a gente consegue ver que a senhora transmite isso. Eu imagino o prazer das pessoas que estão em volta da senhora estar trabalhando, sabe? O prazer deles estarem do seu lado, ter a sua presença ali do lado. Eu acho que a senhora pode estar ali parada, não precisa fazer nada. Eu acho que a presença da senhora ali já faz uma diferença absurda. Então, assim, eu tô orgulhoso demais de participar disso aqui. Eu tô em êxtase aqui, tá absurdo o negócio. Tô emocionado, eu adorei mesmo conversar. Então, obrigado por isso, obrigado por servir de exemplo, obrigado por estar conversando com a gente. Já não tenho nem mais o que falar. Então, assim, se a senhora puder deixar um recado para a galera que está assistindo a gente, tá? Novamente, te agradeço de coração. Eu agradeço, Felipe, Murilo, eu agradeço a esse espaço, Chão de Hangar, e o convite, a indicação e as perguntas do Simões, E olha, para eu falar isso agora, nós não falamos o nome dele, rapaz. do Simões, Ele é e fantástico. eu agradeço essa oportunidade e agradeço a Deus por promover tudo isso. Como eu disse, foi a mão dele que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aos meus olhos está sendo maravilhoso viver tudo que eu estou vivendo aos 73 anos de idade. Quando eu comecei a escrever o meu livro, eu pensei em dar o título dele de Quem Diria. Não sei se esse título vai permanecer, mas quem diria? Quem diria que aquela menina sonhadora chegasse até onde tem chegado e com o mesmo desejo de conquistas, com a mesma vontade, com a mesma garra. E eu quero dizer para todos, né, que estão me ouvindo, novos e 60 mais, e se sintam motivados e saibam que a vida é maravilhosa e ela precisa ser vivida com o melhor, nós dando o nosso melhor para vivê-la. E como eu já disse, muitas das vezes, né, é intrigante, sofremos, muitos sofrem caladinho, quietinho, sem, às vezes tem uma pessoa para desabafar, dizer o que sente, e acham que a vida é quase como nada. Não, ela não é. Você nasceu com um propósito. Deus permitiu isso com um propósito, porque Ele tinha e tem um propósito para a tua vida. E eu também citei aqui que, olha, entre milhões de espermatozoides, foi você que chegou lá, né? Foi você que conquistou. Então, você já é mais do que vencedor desde o ventre de sua mãe. Já é mais do que vencedor. Independente do que é a vida aqui fora, de como você passa, de como você vive, independente das circunstâncias, você é mais que vencedor. Só precisa se apropriar disso e saber que se você pode sonhar, você pode realizar. É só fazer acontecer. Como fazer acontecer? Buscando orientações, buscando cursos mesmo para fazer. E se você me disser, eu não tenho dinheiro, isso é só para rico, também um dia me disseram que era para moças ricas e bonitas. Eu não era bonita e nem rica. Hoje eu também não tenho dinheiro, mas eu estudo. Busco cursos gratuitos. Às vezes tem alguém que paga até cursos para mim. Você quer fazer esse curso? Às vezes participar de um evento, tem pessoas que dizem assim, Alice,
Deu-me vontade de pagar esse evento para você, você vai? Vou, aceito os presentes. Então aproveite tudo que vier, tudo que vier à mão, aproveite. E estude. Hoje nós temos, hoje isso não é desculpa. No meu tempo seria até desculpa, mas não é desculpa. Hoje está aí à disposição muitos cursos e cursos bons, gratuitos. Faça acontecer, faça acontecer. E invista, invista em estudar, invista em ler, né, para você, numa entrevista, se sair muito bem. Então, invista na leitura, faça realmente acontecer, porque você pode e você vai conquistar. Você vai conseguir. Se eu conseguir, com 73 anos, lutando e põe luta nisso, porque aqui eu só pincelei a minha história, só pincelei. Hum, Mas eu lutei Tá muito tudo. bravamente, enfrentando às vezes até chuva, calor. Eu fui fazer o estágio no Comando do Exército, eu enfrentava a chuva, às vezes tinha uma sombrinha, enfrentava o calor, ficava em pé muito tempo esperando que o sargento viesse pegar a gente no ponto, e tantas coisas assim que eu sofri, fome, às vezes não tinha mesmo o que levar para comer, e ia com fome, e assim, e sempre, e nunca passei aquela fome de matar, tô viva. Então, gente, ânimo aí, se determine, ânimo, foco e vamos lá, vamos fazer acontecer. Amém. Muito, muito bom. Espero um dia a gente poder conhecer a senhora pessoalmente, né, Murilo? Dar um Ai, eu quero dar um abraço, abraço, dar um abraço na senhora e te agradecer novamente. Deus quiser, se Deus em breve a quiser, um gente vai se evento aí da conhecer aí, vida, tá bom? É tá isso, bom. gente. Vamos sim. Brigadão. Até a próxima, Alice. Fica com Deus. Galera, até a próxima. E não esquecem curtir, comentar e compartilhar, porque essa história é maravilhosa e vale Ah, muito a pena. compartilhem, mandem para mim mensagens e eu estou disposta, querendo, podem, liga para o meu Claro. celular. Não ligue que eu não atendo ligações, viu? Só ligações que ninguém fala nada, mas manda uma mensagem no WhatsApp. Gente, um abração. Fiquem com Show de Deus. bola. Gente, Deus abraço, obrigado. abençoe. Tchau.